Fazer esses da aula 10, tá? Esses exercícios da aula 10, que a gente vai treinar essas fórmulas aqui, tá bom? O primeiro exercício diz o seguinte: dado que a medida alfa de um ângulo excede a do ângulo reto em 15 graus, calcule a tangente desse ângulo. Bom, ele fala que a medida alfa excede o ângulo reto em 15 graus. O que é isso? O ângulo reto eu sei que é de 90. O que é exceder em 15? Passa em 15 graus. E quanto que é 90 mais 15? É 105. Então, ele faz toda essa volta para perguntar para vocês quanto vale a tangente do ângulo de 105 graus. Bom, então vamos calcular quanto que é a tangente de 105? Então eu vou pensar o seguinte: eu sei que 105 é a mesma coisa que 60 mais 45. Então eu vou usar a fórmula da tangente da soma de dois arcos. Então vou escrever a fórmula aqui em cima para vocês. Ó. A tangente de A mais B é igual. Lembra da historinha lá que eu contei? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tangente de A vezes a tangente de B. Então é essa fórmula. Então aqui na fórmula vai ficar o seguinte: tangente de 60 graus mais a tangente de 45 graus dividido por 1 menos a tangente de 60 vezes a tangente de 45 graus. Então aqui tudo a gente vai pegar os valores da tabela. Portanto, tangente de 105 graus vai ser igual. Tangente de 60. Lembra da história do raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3? Então vai ser raiz quadrada de 3 mais tangente de 45, 1, dividido por 1 menos tangente de 60, raiz de 3, vezes a tangente de 45, 1. Simples assim, ó, raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos a raiz de 3. Terminaria aqui se eu pedisse para você calcular, por exemplo, aproximadamente raiz de 3 igual a 1,7, aproximadamente 1,7, então calcula a tangente de 105. Aí era só substituir e resolver. Mas não é o caso. Então eu vou querer que vocês façam o quê? Racionalizem esse denominador. Então a gente vai ter que eliminar a raiz do denominador. E quem que é a expressão que eu multiplico em cima e embaixo? É só a raiz de 3? Não, né? Porque se eu distribuir a raiz de 3 aqui, vai aparecer raiz e não vai sumir com nada. Então a regra era: multiplique em cima e embaixo por 1 mais a raiz quadrada de 3. Fazendo isso, ó, a gente vai obter aqui um produto notável, que vai ser o produto da soma pela diferença, ao invés de precisar perder tempo fazendo a distributiva. Né? E em cima, olha o que eu tenho. Raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 mais 1, que é a mesma coisa que isso aqui, né? Ó. Eu vou escrever nessa ordem. Raiz de 3 mais 1 ao quadrado, dividido por 1 menos a raiz quadrada de 3 vezes 1 mais a raiz quadrada de 3. Opa, tá aqui. Tá certo? Então agora vamos desenvolver para eliminar essa raiz do denominador. Então vamos começar aqui pelo de cima. Ó, raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Produtos notáveis. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E embaixo é aquele caso do produto da soma pela diferença, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vamos desenvolver em cima? Quadrado com a raiz cancela. Então vai ficar 3 mais 2 vezes a raiz de 3 mais 1, dividido por 1 ao quadrado, 1, e aqui a raiz cancela, vai ficar 3, negativo. 1 mais 3, 4, mais 2, raiz de 3, sobre menos 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 2 em evidência ali em cima. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes. Então vamos olhar ali, ó. 4 mais 2 raiz de 3. 2 vezes quanto dá 4? 2 vezes 2. Mais uma raiz de 3, né? Dividido por menos 2. Aí o que eu vou poder fazer aqui, ó? Simplificar. Quanto que é 2 dividido por menos 2? É menos 1, que multiplica 2 mais a raiz quadrada de 3. E aqui eu vou distribuir esse menos. Menos 2 menos a raiz quadrada de 3. Portanto,
a tangente de 105 graus é dada pela expressão menos 2 menos a raiz quadrada de 3.